O foco principal da nossa aula agora, desse momento que a gente está estudando, dessa unidade agora, é falar da localização do Brasil no mundo. Então, aqueles aspectos geográficos todos, né, que vocês viram até agora. E aí, o último trabalho que eu dei para vocês fazerem, falando em localização geográfica do Brasil no mundo e na América, foi aquele trabalho sobre as fronteiras, que é para me entregar até hoje, certo? Pessoal, é o seguinte, em relação aos trabalhos, tem pessoas dizendo, poxa, professor, acho que você não leu o meu trabalho ainda e tal. É assim, ó. Como são muitos trabalhos e é muita gente, eu vou entrar em contato com quem tiver com as coisas erradas, tá? Quem estiver mandando e que tá tudo ok, eu só vou corrigindo e dando baixa, sabe? Agora, quem tá com problemas, quem o trabalho tá mal feito, eu não consigo ler, ou tem pedaço faltando, ou tá lápis e eu não consigo, tá ilegível, a foto desfocada, sei lá, situações assim. Então, para essas situações eu entro em contato, tá? Aí eu respondo, digo, olha, faz de novo, ou refaz o final, ou complementa, essas coisas assim. Os demais que eu não estiver fazendo isso, gente, tá tudo ok? E também não precisa vocês ficarem se preocupando de ficar entrando lá toda hora. Prof, e aí, tá bem? Recebeu meu trabalho e tal? Porque assim, eu tô fazendo essas correções e a partir do momento que eu percebo, poxa, mas fulano não me mandou tal trabalho, eu vou entrar em contato com vocês e dizer, ó, fulano, cadê seu trabalho? Poxa, professora, eu entreguei e mandei no dia tal no teu e-mail, tá bom? Desculpa, vou lá verificar. Se eu verificar e ver que tá lá, aí beleza. Aí eu já volto, peço desculpa e tudo bem. Agora, se eu verificar que não tá, eu alerto, ó, não tá lá, não sei se você não mandou, se eu não recebi. Aliás, pessoal, eu tô com alguns problemas no meu e-mail, tá? Porque o meu e-mail, além de estar mandando um monte de coisa dizendo que é spam, eu tenho que ficar puxando lá de volta, tá simplesmente apagando, tá mandando para lixeira e apagando as minhas coisas sem que eu tenha tempo de ver, porque eu estou recebendo muitos trabalhos, né? Então ele está fazendo isso muito rápido. Não sei, eu vou ter que mexer nisso ainda lá para ver o que, que é. Mas por enquanto, então, eu preciso que os trabalhos me sejam mandados pelo WhatsApp, seja por foto ou arquivo PDF. Os trabalhos escritos agora eu vou começar a pedir que me mande digitado por arquivo PDF, porque as fotos estão saindo meio desfocadas, tá bom? Mas eu vou falar melhor sobre isso um pouquinho mais no final da aula. Vamos para o nosso assunto, então. Olha só, se eu estou falando de localização geográfica do Brasil na América, se eu estou falando de localização do Brasil no mundo, para tudo eu preciso entender que essa localização é extremamente importante. Seja para eu falar de clima, como a gente estava falando do frio, da situação de frio agora, então seja para falar de clima, seja para falar de políticas externas, como falamos na última aula sobre as nossas fronteiras, nossa localização ali, poxa, a gente é vizinho de quase todos os países da, da América Latina, não é? Então, por conta dessas situações, a gente vai ter várias coisas no Brasil que não tem como ser iguais a outros países. Ah, mas no Brasil não sei o quê. Claro, por conta disso e disso. E aí, nesse caso de hoje, eu vou falar um pouco sobre os fusos horários, tá? Hoje não vou falar especificamente dos fusos horários brasileiros, das políticas que criaram os fusos horários brasileiros, mas eu vou falar. Para isso, eu queria pedir, antes de eu explicar, só para vocês poderem me ajudar ou poderem fazer perguntas, eu queria que vocês tirassem 2 minutinhos agora, para ler o texto que está na página, deixa eu ver aqui, peraí, deixa eu pegar minha apostila. Páginas 54 e 55. Dá uma lida lá, vou dar 2 minutinhos para vocês lerem isso. E daí, conforme vocês me digam que tem dúvida ou coisa assim, eu vou respondendo vocês, tá bom? Então, 2 minutinhos para vocês lerem isso.
Pronto, gente, deu tempo, acho já, né, para dar uma lida rapidinho, só para dar uma lida rápida. Vamos lá, eu vou explicar. É o seguinte, em relação aos fusos horários no geral, tá? E o que é que nós temos a ver com isso e por que que isso tem a ver com a nossa localização no Brasil? Bom, em relação aos fusos horários, a gente não pode esquecer que o Brasil tem uma dimensão continental. Então, ele é um país gigantesco, certo? Por conta de ser um país tão grande assim, de ter essa dimensão toda continental, a gente acabou ficando com 4 fusos horários. Há um tempo atrás, até 2003, né? Até 2013, nós tínhamos 3 fusos horários apenas. Primeiro, nós tínhamos 4 fusos horários. Aí, em 1998, isso foi mudado e o Brasil passou a ter 3 fusos. De repente, voltou a ter 4 fusos horários. Mas, ainda assim, é importante a gente ver que tem pessoas que ainda não sabem, não entendem a relação dos fusos horários. Como que eu explico os fusos horários? Bom, o fuso horário é uma situação natural, né? O planeta está girando, fazendo seu movimento de rotação em torno de si mesmo e, ao mesmo tempo, fazendo o movimento de translação. Então, é fácil de entender que o fuso horário é um aspecto natural por conta das situações que a gente sabe, que no mesmo momento que nós agora temos sol aqui, no outro lado, no outro extremo do planeta, é noite. Então, tá, esse aspecto natural. Agora, como organizar isso para os nossos interesses, para os interesses humanos? Tá, mas não tem o que organizar, mantém assim. Pois é, não foi bem assim que se pensou no século XIX, quando eles criaram os fusos horários, ou seja, uma forma de medir e controlar esse tempo. E para que fazer isso? Por conta das navegações, grandes navegações, do comércio internacional que começava a se estabelecer e que fazia com que nós percebêssemos, né, no caso os europeus, que não era bem assim, você estar num lugar e chegar lá, o teu cálculo de rota, o teu cálculo de viagem chega lá de madrugada, ou ter a situação da mudança de data. Então, pensando em tudo isso, resolveram estabelecer um critério único. Tinha mais um detalhe. Para nós, agora, nesse momento, está em torno de 7h42, 7h43, né? E daí, na Penha, já estava 8 horas. Em Barra Velha, ainda era 7h30. Então, não eram grandes diferenças, mas cada lugar tinha um horário. Eles estabeleciam um horário de acordo com o seu relógio de sol. Só que vamos lembrar que quanto mais a oeste, mais perto do sol. Então, por conta, mais perto no sentido da rotação. Primeiro, a leste, desculpa, é onde primeiro vai amanhecer o dia. Então, a contagem começava lá e ia quebrando, entende? Aí ficava muito bagunçado. Às vezes, dentro do próprio país, tá? Tinha esses tipos de discrepância, esses tipos de problema. E aí, para evitar tudo isso, que tal se fosse estabelecido um rigor em que uma espécie de lei, um acordo entre os países, para que eles tivessem todos a mesma definição de horário, para que houvesse um ponto zero a partir de onde eu conto as horas. E daí, se lá estiver tal horário, eu conto os fusos e a partir disso eu tenho o horário exato no meu país, tá? Então, eles quiseram estabelecer esse tipo de coisa. Outra situação, antes, as igrejas locais, as igrejas de cada local eram responsáveis por bater o sino no horário X. Então, se hoje o sino tinha que bater às 7, às 8, de 1 digamos que o padre se atrasou, dormiu, derrubou alguma coisa no chão, enfim, demorou uns 2 minutinhos até conseguir chegar no sino. Quando ele bate o sino, é 8 horas. Mas será que é 8 mesmo? E se ele tiver 3, 4 situações de atraso durante o dia para bater esse sino e isso atrasar, sei lá, der uns 15 minutos tudo junto? Então, eram muitas situações de erro. Por isso que eles fizeram esse acordo, tá, gente? Então, tá. Como que isso funciona? Como que eles criaram essa situação? Observando o aspecto natural, ou seja, a partir da passagem do Sol por um ponto específico do planeta. Tinha que ter um ponto de princípio, de começo, um ponto que uma área do planeta que sinalizasse. A partir dali é o ponto zero. Tinha que ter um ponto específico. E observar que quando o Sol estivesse a pino, que a gente diz, que é quando ele está exatamente em direção reta da Terra, formando um ângulo de 90 graus entre a superfície e a altura do solo, a gente poder dizer que é meio-dia em todos os lugares.
A partir do momento que eu tenho estabelecido que quando o Sol está a pino, nesses 90 graus entre a posição do Sol e a superfície, eu posso dizer que é meio-dia. Então, foram usados alguns critérios para estabelecer isso. Ah, mas em lugares que é sempre nublado, que é sempre fechado o tempo e que o Sol quase não aparece, como caracterizar isso? Como definir? Daí também o uso dos fusos horários, a determinação dos horários, certo? Então, por exemplo, assim, é analisado quantos quilômetros para leste ou para oeste você vai ir para poder fazer o cálculo. Mas vamos partir do princípio do seguinte: estou em 1884, certo? 1884, e eu estou no Observatório Real de Greenwich, na cidade de Londres, onde você já sabe, lá no Reino Unido, né? E aí, por conta desse Observatório Real de Greenwich, onde houve uma reunião para estabelecimento convencional mundial das horas, né? Por isso, estabeleceu-se que justamente ali onde estava acontecendo isso, seria o marco zero, ponto zero de início da data, de início dos dias, de início das horas. Sempre as referências seriam ali. E por que o nome Greenwich? Porque ali era o Observatório Real de Greenwich, ok? Senão poderia ser o Meridiano de Londres, né? Enfim, mas ficou conhecido como Meridiano de Greenwich. Hoje, quando eu vou falar do Meridiano de Greenwich, usar ele como o ponto zero, o ponto inicial da contagem das horas, dos dias, eu falo do GMT. Ah, nós estamos 3 fusos a mais de GMT. Nós estamos 3 fusos a menos de GMT. O que é GMT? Greenwich Meridian Time, certo? Significa tempo de acordo com o meridiano de Greenwich. Então, no meridiano de Greenwich, ali sempre é o ponto zero, é onde eu começo. Todas as vezes que eu for me deslocar, eu vou ter que contar baseado ou pensando como referência o meridiano de Greenwich. Quantos fusos tem a Terra? 24 fusos horários, cada um exatamente de 1 hora. Tá, então eu tenho lá a Terra redondinha, bonitinha, e daí ela vai girar, certo? Então, como que eu faço essa conta, essa observação? A cada 15 graus de giro da Terra, certo? 15 graus dela, 1 hora. Mais 15 graus, 1 hora. Então, a quanto equivale cada fuso? São 24 fusos. Cada um deles, em tempo, dura 1 hora. E em graus de rotação, para dar os 360 graus da Terra, são 15 graus. Eu espero que vocês estejam anotando isso. Ó, cada fuso, então, tem 1 hora e em distância 15 graus do planeta Terra. Então, imaginem o seguinte, olha que legal, não sei se vocês já imaginaram isso, mas se você ficasse parado um dia inteiro, senta, tá? Senta num lugar, fica parado olhando em direção reta, em linha reta, para qualquer lado, oeste, leste, mas o mais legal seria poder olhar para o leste, porque a Terra gira de oeste para leste, até, tá? A maioria das pessoas pensa que só porque o Sol nasce no leste, a Terra vai girar do leste para o oeste. Tá errado. Isso é um movimento anti-horário. A Terra, ela gira de oeste para leste. Vocês olhando para mim, o oeste está aqui, certo? Então, a Terra vai fazer esse giro aqui, tá, gente? Ó, sempre de oeste para leste. É assim que a Terra vai girar e não o contrário. Por isso que eu digo que quanto mais a leste eu vou, eu somo 1 hora. Quanto mais a oeste eu vou, eu diminuo 1 hora, porque eu estou usando como referência o meridiano de Greenwich, tá? Então, ó, só eu vou manter essas recapitulações. A Terra tem 24 fusos, cada um deles dura 1 hora e 15 graus, e ele tem um movimento de 15 graus, ok? Eu vou falar para você só por uma questão de curiosidade, para ser interessante, mas eu gosto de explicar no 6º ano, quando eu estou falando sobre isso, eu gosto de dizer para eles o seguinte: é exatamente por isso que quem não acredita no Papai Noel fica totalmente descaracterizado, porque sim, o Papai Noel, se ele tivesse um trenó bem bom, ele daria conta de entregar os presentes para todas as crianças à meia-noite. Ah, mas como é que ele estaria em todos os lugares ao mesmo tempo? Eles não estariam em todos os lugares ao mesmo tempo. Ele teria 24 horas para fazer isso. Por quê? Agora é meia-noite nesse fuso,
daqui 1 hora é meia-noite em outro fuso, daqui 1 hora, meia-noite em outro fuso. Então, ele teria uma média de 1 hora para andar a cada 15 graus da Terra e entregar presente a cada 15 graus, certo? Como vão ter 24 meia-noites para poder fechar um dia, então ele teria 24 horas para poder fazer a entrega de todos os presentes. Então, é possível que o Papai Noel, se ele tivesse um carro, um trenó, enfim, né, como diz a história, se ele tivesse um trenó bem rápido e ele fosse bem rápido, por que não? Ele não tem 1 hora ou só a meia-noite para entregar para todas as crianças da Terra, como se fosse uma meia-noite só. São 24 meia-noite, porque em cada fuso horário vai ser 24, vai ser meia-noite num momento, né? Então, por exemplo, assim, digamos agora, a meia-noite para nós passou há quase 8 horas atrás, mas a meia-noite no Japão passou há 16 horas atrás, certo? A 16 não, há 20 horas atrás, certo? Então, são essas situações que ninguém conta. Então, sim, gente, o Papai Noel não teria que estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Ele teria 24 horas para entregar todos os presentes, porque em cada lugar é meia-noite num determinado horário do dia, tá? Mas isso só... Mesmo? Oi? Será que não existe mesmo e a minha vida toda foi uma mentira? O quê? Será que não existe o Papai Noel? É. Ana, eu tenho um livro que se chama assim, Papai Noel Existe. E eu acho E detalhe, ele usa muitas informações assim do norte, daquelas regiões nórdicas lá, e de pessoas que viveram, e de pessoas que foram fazendo esses trabalhos, e de São Nicolau, sabe? Ele vai usando um monte de histórias para contar que a figura do Papai Noel provavelmente existiu, sim. Essa criatura que queria sair entregando presente para todo mundo, né? E aí a gente põe mais um fator mitológico em cima, e por que não, né? Eu não gosto de ficar desmerecendo lenda. Toda lenda tem uma verdade por trás, né? A Aurora acredita em Papai Noel? Muito, muito. E eu, quando chega Natal, eu acredito juntinho dela. A gente leva bolacha para ele e tudo, assim, sabe? Muito. Que legal. É porque é difícil a gente ver criança hoje que acredita em Papai Noel e Coelhinho da Páscoa. Sim. Não, mas eu deixo toda a magia da coisa em casa. Porque eu acho legal, eu acho importante. Mas vamos lá. Entenderam a questão dos fusos horários, então, tá? Então, esse mesmo horário que é aqui para nós agora, 8 horas da manhã, quase 8 horas da manhã, só vai ser no próximo fuso daqui 1 hora e assim sucessivamente, tá? Tá. Então, na página, deixa eu ver aqui da apostila de vocês, 54. Vocês leram o texto? Hora de fazer pergunta, de questionar, de dizer se acha certo, errado, ou apesar que não adianta a gente achar certo e errado, são fatos, né? Tá dado? É assim que se faz o cálculo. Mas eu quero saber se vocês entenderam. E quando eu tô falando em grau zero, do meridiano de Greenwich, lembrem-se, longitude, tá? Não tem nada a ver com latitude. Latitude zero seria o Equador e não é esse o caso. A gente está falando de fuso horário, de mudança do horário da Terra. E por que a hora da Terra não muda de acordo com as latitudes? Porque está envolvido nisso o movimento que a Terra vai fazer em torno do Sol e dela mesma. E a Terra não gira assim, ela gira assim. Na verdade, nem assim, né? Eu já expliquei para vocês que é como se ela girasse, ela não gira assim. Ela gira como se fosse um peão, mas é esse o giro que ela faz. Esse giro aqui não acontece assim, tá? Não. Então, não segue as latitudes. Professora, meu Deus, está falando disso, é uma coisa meio óbvia. Depende, nem sempre e nem para todo mundo, tá bom? Tá, como eu disse, perguntas, dúvidas até aqui? Tudo bem? Sério, gente? Então tá bom. Então agora vocês já podem virar e nós vamos usar bastante agora, eu e vocês, vamos usar bastante o mapa da página 55. Eu quero muito, muito, muito que vocês estejam com ele para poder acompanhar, porque senão não dá para entender, tá bom? E por que não pode ser qualquer mapa mundi? Porque neste mapa mundi aqui é que eu estou com as divisões certinhas dos fusos horários, tá?
Os outros mapas, eles não têm, porque depende do mapa, lembram dos mapas temáticos? Então, nem todo mapa tem necessidade de estar mostrando os fusos horários. Se eu quero um mapa, por exemplo, que me mostre o número de domicílios que tem saneamento básico no mundo, ou aliás, o número de países que tem saneamento básico para todas as pessoas do seu país, eu não vou usar fuso horário para nada, certo? Então tá, vamos lá. No mapa lá, ó, observem lá, bem no meio, o meridiano de Greenwich. E observem o seguinte, lá embaixo, no final do mapa, na parte, bem no extremo sul do planeta. Bem no extremo sul do planeta, eu tenho em cada uma das longitudes, eu tenho um reloginho, e embaixo do reloginho tem um horário, certo? Aí, a partir do meridiano de Greenwich, todas as vezes que eu me direciono a leste, para o leste, certo? Todas as vezes que eu me direciono para o leste, eu vou acrescentar 1 hora a cada fuso. Então, no meridiano de Greenwich é 0 hora, e eu quero ir até o terceiro meridiano a leste, eu vou somar mais 1, mais 2, mais 3. Eu quero ir no quinto meridiano a leste, mais 1, mais 2, mais 3, mais 4, mais 5. Ok. Só que eu estou no meridiano de Greenwich e quero ir para o Brasil. Então, eu vou ir a oeste, reduz. E então, por exemplo, assim, são 5 horas da manhã no meridiano de Greenwich e eu quero ir no terceiro fuso a oeste. Menos 1, menos 2, menos 3. 2 horas da manhã, certo? Eu quero ir 5 fusos à esquerda do meridiano de Greenwich. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5. Se lá no meridiano de Greenwich são 5 horas da manhã, nesse outro local, recém é meia-noite, está começando o dia, que lá no meridiano de Greenwich já são 5 horas da manhã. Agora, digamos que eu quero estar a 8 horas do fuso, certo? 8 horas a oeste do fuso. Aí eu vou reduzir menos 8. 5 horas da manhã, menos 1, menos 2, 3, 4 e 5. Opa, meia-noite. Menos 1, menos 2, menos 3, para dar 8 horas. Esses menos 1, menos 2, menos 3 significa meia-noite, 11, 10, 9. São 9 horas da noite do dia anterior ao do horário de Greenwich. Certo? Espero que vocês estejam entendendo. Se tiver alguma dúvida, é só me perguntar, tá? Então, não tem muitos... Prof, Oi. Sobre o meridiano, como é que eu sei determinar a hora que ele tá? Ele tem alguma hora igual aos outros continentes, não? O meridiano de Greenwich? A Prof falou ali que ele tem 5, né? Não, isso eu estou usando um exemplo, Maria Luísa. Mas em todas as suas atividades, ou todas as vezes que você for lidar com fuso horário, você sempre vai ter o horário de referência, tá? Ah, entendi. Não é 5 é só o número que eu estou usando como um exemplo, assim. Mas pode ter outros exemplos, outras situações. Por exemplo, se for 9 horas no meridiano de Greenwich e eu quiser andar 8 fusos à esquerda, vai ser 1 hora. É esse tipo de coisa. Então, depende da situação. Tá bom? Prof, mas não é, se não tiver o horário, não é só olhar pelos graus? Sim, também. Dá para ver pelos graus, certo? Só um pouquinho. Dá para ver pelos graus, sim, tá, gente? Então tá. Que mais? Tá. Daí do outro lado, ali eu tenho o meridiano, porque tá acabando, vai acabar o tempo, né? Para variar. Ali eu tenho o meridiano de Greenwich, então. Observem o mapa. Olha lá, tá vendo que o meridiano de Greenwich passa sobre Londres? Tem a estrelinha de Londres lá no mapa, certo? Tá. Tendo essa estrelinha sobre Londres, agora vocês vejam quantas horas eu tenho que andar para chegar no fuso que passa em Brasília. Eu tô no do meio ali, aí eu tenho 1, 2, 3, 4 fusos. No quarto fuso, ou melhor, no menos 3, tá no fuso menos 3, tá Brasília. Enxergaram? Como é que você sabe, professora, que é o menos 3? Olha onde está Brasília e segue em cima daquela longitude até lá embaixo. Não diz menos 3, onde está Brasília? Estão vendo lá? Então, isso significa que tem 3 horas a menos do meridiano de Greenwich em Londres. Daí o exercício diz assim, em Londres são 8 horas da manhã e o fulano tem uma reunião, etc. Que horas serão... Nesse momento que ele está se organizando para a reunião, que horas serão no Brasil?
E no Brasil tem uma mesma pessoa que vai participar da reunião. Que horas são? Que hora tem que levantar essa pessoa que vai participar da mesma reunião no Brasil? Se em Londres a reunião é às 8 e o Brasil está a 3 horas a menos, são 5 horas da manhã no Brasil. Se o horário da reunião vai ser às 8 horas de Londres, o cara do Brasil, às 5 da manhã, tem que estar pronto com o computador ligado, porque a reunião é nesse horário. Por isso que a gente vê que agora, nessa época de situação remota, que as pessoas estão trabalhando mais de casa, e etc. e tal, está dando algumas confusões nesse sentido. Grandes empresas que precisam reunir gerentes, CEOs de vários países, eles estão tendo problemas para marcar reunião por conta disso, tá, gente? Mas, no fim, tem que escolher um horário e marcar. Porque para algumas pessoas, o que para mim agora, tipo, seria 2 horas da tarde, em alguns países ainda é 6, 7 da manhã, em outros países já é 1 hora da manhã. Então, dependendo do país, mas aí marca-se um horário de acordo com a matriz da empresa, né? De acordo com o lugar onde a matriz da empresa está. Se a matriz da empresa está lá em Londres, de acordo com o horário de Londres. E aí você se adapta, você acorda para participar da reunião naquele momento, naquele horário. Mesma coisa, pessoas que têm parentes que vão morar em outros lugares do mundo, né? Aí tu senta no sofá e pensa, agora eu tô descansada, os filhos dormiram, são 9 horas da noite, eu vou ligar para o fulano que tá lá no Líbano. E daí tu liga para o fulano que tá lá no Líbano às 9 horas da noite, e para ele é madrugada, ele acorda dizendo, meu Deus, aconteceu alguma coisa? Não, só queria conversar. Hein, são 4 horas da manhã, são 2 horas da manhã aqui para mim. Ah, é verdade, esqueci. Entende? Então, a gente também tem que jogar com isso. Sempre pensar que a gente obedece os fusos horários. Principal, meridiano de Greenwich e Brasil tem 4. Mas dos 4 do Brasil, eu vou falar na próxima aula. Agora, e o que tem a Terra redonda? Lembrem-se, tá? Por favor, pelo menos isso vocês não esqueçam. A Terra, ela é um geóide elipsoide, mas a gente diz em senso comum que a Terra é redonda e é melhor falar errado que ela está redonda do que sugerir a possibilidade dela ser plana. Ou agora tem um movimento novo, vocês já viram? Ah, gente, vocês têm que se atualizar. Não fica pensando só em coronavírus e governo, não. Agora existe um movimento que são os, como é que é? Tem os terraplanistas e os quadraplanistas, é uma coisa assim, que é a galera que diz que, na real, a Terra é um cubo. E, gente, eu não tô brincando. Eu não tô falando assim, professora, que piada. Sabe, pessoas que acreditam mesmo, que estão levando isso a sério, que estão fazendo estudos científicos, que estão procurando, usando esse tempo em casa na internet para levantar provas. Então, tem, tá? Professora, cubo? Hã? Cubo? É. Eu perdi total. Não tem salvação à humanidade. Não tem. Eu tô dizendo para ti. Porra, cubo? É uma coisa assim que é melhor nem pensar. Ó, a Terra oca eu superei. A Terra plana eu não superei, mas agora a cúbica... nem debater, né, professor? Não tenho condições de debater, porque eu queria saber se o Brasil nesse cubo ele fica em alguma parte da ponta do cubo, assim, sabe? Seria interessante. De repente, algumas montanhas, sim, essa é uma das teorias, algumas montanhas que são as mais altas do mundo, como nos Andes e coisas, seriam justamente essa dobra do cubo. Mas tá. Meu entendi. Deus, no Minecraft. Total sentido. Isso Mas aí. nem no Minecraft a Terra é quadrada. A Terra é... Não, tipo, é tudo quadrado, mas, tipo, não tem como tu ver numa dimensão, tipo, o planeta todo. Não, mas quando Todo mundo faz especulações, tá ligado? Tá, mas no Minecraft, sabe quando a pessoa sobe, que tu vai indo pro céu, assim? Sim. Tu vai vendo as nuvens? Sim, coisa? então, ela vai... É redonda. Aham. Então, nem no Minecraft. Mas esses caras... É tudo quadrado. Tem um cara que tá tentando montar o planeta Terra no Minecraft. Tipo, só pontos turísticos. Ele já fez os antes. Tá muito foda, muito foda. Ah, que legal isso. É legal. Ele tá fazendo a escala 1 por 1. Ah, meu Deus do céu. Eu e o Mikael, a gente, por enquanto, tá só montando uma fazenda no Minecraft. Mas o Mikael fica matando os porcos direto e eu brigo com ele porque eu não quero que mate. Mas tudo bem. Tá, gente. Vamos continuar. Quem vai comer, professor? Hã? Ele disse que Como é é pra que vai comer? Ele disse que tem que comer. Eu não vejo nada de interessante, mas enfim. Vamos lá. Onde ficaria, então, na nossa Terra redonda,
o outro lado do meridiano de Greenwich. Do outro lado do meridiano de Greenwich, exatamente do outro lado, 180 graus depois, então, a gente tem a LID, L-I-D, Linha Internacional da Data. Eu acho que eu já falei sobre ela com vocês na sala, não lembro exatamente. Já expliquei, não expliquei? Gente, me ajuda aí. Sim, falou. Já falei? Tá, então só vou falar bem rapidamente. A LID é o seguinte, ela é uma linha que passa no Oceano Pacífico tentando desviar de toda a área de terra que exista. Por quê? Porque o objetivo da LID desculpa, o objetivo da LID é demarcar a nova data. Então, todas as vezes que o Sol passa por essa região do Oceano Pacífico, eu começo a contagem de uma nova data. Isso fica perto do Japão e perto de algumas ilhas do Pacífico. Então, por que ali? Porque ali é onde tem o menor número de pessoas e de países para essa linha interferir, para não dar problema de ter duas datas no mesmo país, certo? Então, a Terra, assim, de um lado eu vou ter o meridiano de Greenwich, exatamente do outro lado eu tenho a linha internacional da data, a LID, certo? Onde ela passa o Oceano Pacífico, pega um pedacinho da Rússia, bem pequenininho, lá no leste da Sibéria, mas é uma região bem congelada e que não tem habitantes. Parece que lá, se eu não me engano, nessa região onde passa a LID, tem uma média de 1 habitante a cada 32 quilômetros, que significa que tem pouquíssima gente lá. É a região mais gelada do planeta, né? Chega a ter pontos que são mais gelados que a Antártica. E passa um pedacinho na Antártica também. Então, já foi escolhida uma área ali para fazer a demarcação da data, justamente para não ter prejuízo de ninguém. A gente chama também a linha internacional da data de antimeridiano de Greenwich, ok? Agora, o que eu mais quero entender é se, ó, na página 56 tem, ó, tá? Para quem quiser ver onde passa. Aqui, ó. Agora, eu preciso saber o seguinte, vocês entenderam? Ó, não é pra... Aí aqui eu já resolvi essas questões e daí vocês vão ficar copiando. Vou tampar. Ó, sabe essa página da apostila aqui? Ela tem bem certinho mostrando. Eu vou fazer assim que daí vocês não veem as respostas. Ó, ela tem bem certinho mostrando. Todas as vezes que vocês virem... O que te leva a pensar que a gente ia copiar a atividade do caderno do professor? Ainda mais que eu escrevi a explicação de cada um deles. Aí sim que vocês iam copiar. Nem venha. Olha só, então, a partir de Londres aqui, ó, todas as vezes que vocês forem no mapa de vocês à direita, vocês estão indo para leste, ó, indo para a direita, leste, e aí eu aumento 1 hora em cada fuso. À esquerda, oeste, eu aumento 1 hora em cada fuso a partir do meridiano de Greenwich, tá? Vou falar dos do Brasil na próxima aula, mas eu queria que vocês fizessem, tá acabando o meu tempo, essas questões da página 57, tá bom? São só 6, 7 questões para vocês fazerem leitura